Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 53/2020. Institui e dispõe no calendário oficial da cidade de Jacareí o Dia Municipal da Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Jacareí, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo do mês de dezembro, e das outras providências. Autoria: vereador Abner de Madureira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui também, nessa tarde, toda a comitiva aí dos taxistas de Jacareí. Um prazer recebê-los aqui. Será o próximo projeto que iremos votar, alterando aí alguns artigos da lei dos taxistas, né? Uma lei de 1978. Esse projeto que agora vamos discutir é um projeto que institui e dispõe no calendário oficial da cidade de Jacareí o Dia Municipal da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Jacareí, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo do mês de dezembro, e dá outras providências. Artigo 1º, fica instituído o Dia Municipal da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Jacareí, a ser comemorado anualmente no primeiro domingo do mês de dezembro. Parágrafo 1º, na data em que celebram o Dia Municipal da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Jacareí, poderão ser realizados cultos comemorativos, carreatas e trabalhos evangelísticos. Autoria: vereador Abner de Madureira. Eu vou aqui, enquanto eu narro a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Jacareí, que esse ano completa 60 anos de existência na cidade. Enquanto eu leio a história, por gentileza, eu peço à equipe da TV Câmara que coloque as fotos. A AD Madureira de Jacareí, São Paulo, teve seu início no dia 15 de setembro de 1960, com o seu primeiro culto em um salão comercial, localizado à rua Arthur Viana, número 226, esquina com a rua Faria Lima, no bairro do Avareí, de propriedade do senhor Florisval Germano de Lima e sua esposa, a senhora Maria Germano de Lima. O irmão Mário Cassiano, funcionário da antiga Light, por volta do ano de 1957, foi transferido da cidade de Guararema para Jacareí e aqui, chegando, passou a congregar com sua família em outra denominação. Pelo fato de não haver igrejas ligadas ao Ministério de Madureira na época, o irmão Mário Cassiano, por inspiração divina, procurou o pastor Sebastião Leandro, então presidente da Assembleia de Deus na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, solicitando ao mesmo que abrisse uma congregação na cidade de Jacareí. O pastor Sebastião Leandro, sentindo o mesmo desejo, atendeu ao pedido do irmão Mário Cassiano e no dia 15 de setembro de 1960, acompanhado de um grupo de 8 pessoas, realizaram o primeiro culto em salão comercial, localizado à rua Arthur Viana, número 226, esquina com a rua Faria Lima, no bairro do Avareí, de propriedade do senhor Florisval Germano de Lima e sua esposa, a senhora Maria Germano de Lima, que pouco tempo depois, e para a alegria daqueles pioneiros, entregaram suas vidas ao Senhor, convertendo-se ambos ao Evangelho de Jesus Cristo. Não obstante as lutas relacionadas à obra, o Senhor estendeu as suas mãos e começou a salvar as almas na cidade de Jacareí. O primeiro convertido foi o irmão Benedito Nativo, em memória, e nos 6 meses subsequentes foram batizados 11 novos crentes, e com a crescente chegada de irmãos da Igreja da Missão, desejaram unir-se à Igreja de Madureira, fazendo-a prosperar dia após dia e sendo fortalecida através das constantes orações e dos jejuns do pequeno rebanho. O pastor Sebastião Leandro permaneceu na presidência da igreja por 6 meses e, ao deixar o cargo, a partir daquele período, passou a presidir a igreja de Mogi o pastor Alvino Molim Bochá.
Como a igreja estava prosperando continuamente, e agora sendo o ano de 1961, a direção de Mogi designa o presbítero Geraldo José dos Reis para assumir a congregação da cidade de Jacareí como dirigente local. Em 22 de agosto de 1962, por ordem do então presidente da igreja de Mogi, pastor Alvino Molim Bochá, formou-se a primeira diretoria da igreja de Jacareí, que ficou composta assim: presidente, pastor Alvino Molim Bochá, este, sucessor do pastor Sebastião Leandro; vice-presidente, presbítero Geraldo José dos Reis; primeiro secretário, Robson de Cândia; segundo secretário, Manuel Narciso Ramos; primeiro tesoureiro, Mário Cassiano; comissão de contas, Jacó Narciso Ramos, Rubens de Almeida e José Augusto de Araújo. Agora a igreja já contava com 60 membros, e devido às muitas profecias e várias promessas feitas por Deus, a igreja adquire um lote de terreno do senhor Jucir Madide, localizado à rua Jorge Madide, pelo valor de 500 mil cruzeiros, sendo 100 mil cruzeiros de entrada e mais 40 prestações de 10 mil cruzeiros cada. Há de se fazer lembrar que no início das negociações, o senhor Jucir Madide resolveu não vender mais o referido terreno para a igreja, mas seu genro interferiu e disse que com a igreja o negócio era sério e que era melhor manter o que fora combinado. A igreja seguia crescendo, enfrentando lutas, pois muitas adversidades continuaram se levantando, mas a igreja ia vencendo cada uma delas, pois o mesmo Deus, e por ser fiel na sua palavra, continuou operando maravilhosamente, e quando Deus age, ninguém consegue impedir. Assim, a cada dia que se passava, ia o Senhor confirmando todas as suas promessas para a glória do seu santo nome. O pastor Alvino presidiu a igreja até o dia 13 de agosto de 1963, quando passou a presidência ao pastor Jorge Batista Leite, que também prosseguiu até o ano de 1965. Após este ano, o então presbítero Geraldo José dos Reis, agora sendo pastor, passa a ser o presidente da igreja de Jacareí e permanece por 10 anos à frente da obra de Deus nesta cidade, quando no ano de 1975 é transferido para Mogi Guaçu, a fim de assumir o trabalho naquela cidade. Assim, após a sua saída, fica na presidência o pastor Florisval Firmino de Lima, que durante 2 anos, ou seja, até 1977, zelou pela noiva de Cristo, mas como é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, foi nosso pastor recolhido aos braços do Eterno Pai. Sendo assim, no dia 13 de outubro de 1977, o pastor Manuel José da Costa foi designado pelo pastor Paulo Leivas Macalão para assumir esta igreja, vindo da cidade de São Paulo, quando a igreja tornou-se definitivamente filiada à Convenção Nacional, ganhando o status de campo. A igreja de Jacareí, neste ano de 1977, contava com 3 congregações, sendo elas o templo próprio no bairro do Jardim Didinha, se encontrava em fase de construção, a congregação do Pagador de Andrade e um ponto de pregação no Jardim Jacinto. No mesmo ano foi inaugurada a congregação de Campos do Jordão e continuou sendo aberta várias congregações, tais como Nova Jacareí, Igarapés, Campo Grande, Parque Meia Lua, Santa Branca, Lorena, Jardim Paraíso, Cidade Salvador, Jardim Primavera, Altos de Santana, Jardim Bela Vista, Parque Califórnia, Cidade de Gonçalves, Nova Esperança, Bandeira Branca, Jardim Emília e outras, existindo atualmente na cidade de Jacareí mais de 50 congregações ativas. A Assembleia de Deus de Madureira em Jacareí não parou mais de crescer e vários trabalhos continuaram sendo abertos e outros se filiaram a Jacareí também. Como a obra de Deus não pode parar e nem diminuir, a nossa igreja, sede na Avenida Jorge Madide, não podia mais comportar a grande quantidade de irmãos novos convertidos e agregados. Foi quando o pastor Manuel José da Costa, dirigido por Deus,
adquiriu um terreno na Avenida Conselheiro Antônio Prado, número 543, para a edificação de um templo maior. A aquisição deste terreno se deu quando o pastor Manuel teve um sonho em que viu um homem vestido de branco, trazendo em suas mãos uma sacola de estacas pequenas, brancas, numeradas, e um teodolito para determinar a área da construção, o qual, convocando o pastor Manuel, o trouxe a este local e o mandou que colocasse as estacas conforme sua indicação. A maneira conforme aquele homem ia manejando aquele aparelho, o pastor Manuel ia estaqueando o terreno. Foram 42 estacas fixadas. Finalizada aquela tarefa, o homem vestido de branco desarmou o instrumento que estava usando, colocou nas suas costas e desapareceu completamente. Assim, no dia 18 de novembro de 1984, foi lançada a pedra fundamental para a construção da nova igreja, que após iniciada, o pastor Manuel José da Costa entendeu ser aquele sonho uma revelação de Deus. A igreja cresceu ainda mais e foi necessário ampliar o templo para poder acomodar o povo, pois nos grandes eventos da igreja, tais como congressos, conferências, seminários, simpósios, reuniões, batismos e outros tantos mais, já não eram possíveis receber a todos de uma só vez. Isto para não nos esquecermos dos grandes transtornos causados no trânsito nas adjacências do majestoso templo, devido à grande frota de veículos pertencentes ao povo de Deus, se fez necessário comprar mais uma área de aproximadamente 2.400 metros quadrados para servirem como estacionamento próprio da igreja. Em novembro do ano 2010, durante a comemoração do Jubileu de Ouro, o então presidente, pastor Manuel José da Costa, após 33 anos de profunda dedicação a Deus, solicitou a sua jubilação junto ao reverendo pastor Dr. Samuel de Cássio Ferreira, presidente da Convenção Estadual de Madureira, e no dia 9 de dezembro do mesmo ano, sob a sábia direção do reverendo Dr. pastor Samuel Ferreira, se deu a posse ao pastor Daniel José da Costa na presidência do campo de Jacareí. No ano de 2011, sob a presidência do pastor Daniel José da Costa, foram construídas as congregações do Jardim Porto Velho, Veraneio Irajá e Jardim Santa Maria. Atualmente, a Igreja de Jacareí possui, além das localidades já mencionadas, congregações nas cidades paulistas de Igaratá, Santo Antônio do Pinhal. No estado de Minas, há dezenas de igrejas abertas, Rio Grande do Sul, Alagoas e Manaus. Não podendo esquecer do trabalho missionário realizado pela Igreja de Jacareí em países da Europa, tais como Holanda e Itália, também na América do Sul, Uruguai, na Argentina e no Peru. A CIBEAD, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus de Jacareí, possui uma estrutura que ajuda famílias carentes, fornecendo centenas de cestas básicas ao mês, além dos pagamentos de água, luz, aluguel, convênios, receitas médicas, equipamentos de saúde, como cadeira de rodas, andador, bota ortopédica, aparelho de pressão, medidor de glicemia e outros. Uma equipe de voluntários que trabalham pelas ruas da cidade todas as madrugadas, evangelizando em prostíbulos, pontos de distribuições de drogas e pelas ruas e praças da cidade, oferecendo amparo aos desabrigados, dando encaminhamento aos dependentes químicos, sem tetos, para abrigos ou casas de recuperações. Durante a jornada da AD Madureira, o Senhor Deus fez nascer no coração do pastor Manuel José da Costa o desejo de ter na cidade uma instituição educacional que pudesse oferecer à sociedade uma educação secular, baseada nos princípios cristãos e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No dia 9 de dezembro de 2010, o pastor Manuel José da Costa, juntamente com o reverendo Bispo Samuel Ferreira, inauguraram o Instituto Educacional Semear, com a missão de educar o ser humano criado à imagem de Deus, buscando proporcionar um desenvolvimento integral do indivíduo nas dimensões física, intelectual, moral e espiritual. Galeria dos pastores que já presidiram a igreja: pastor Sebastião Pereira, Leandro, fundador, pastor Alvino Molim Bochá,
pastor Jorge Batista Leite, pastor Geraldo José dos Reis, pastor Florisvaldo Fermino de Lima, por Mogi das Cruzes. Pastor Manuel José da Costa, durante 33 anos, e atualmente, pastor Daniel José da Costa, que também esse ano comemora 10 anos na presidência da nossa igreja. 60 anos já se passaram. A Igreja de Cristo segue avante, cumprindo o mandamento de Jesus que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E caminha sem esmorecer, olhando para Jesus, o consumador e autor da nossa fé. A Deus, Pai, a Jesus, seu Filho, ao Espírito Santo, glória, glória, hoje e amanhã, sempre e sempre. Para sempre, de eternidade a eternidade. Amém. Dessa forma, solicito a todos os vereadores a aprovação desse projeto. Obrigado. O projeto está em discussão. Saudações à mesa novamente, presidente Abner e autor do projeto. Eu aproveitei esse projeto, vereador Abner, para fazer uma provocação para a sociedade jacariense e para essa casa também, por conta que dentro do calendário do município de Jacareí, eu tive fazendo um levantamento, nós temos 20 datas comemorativas direcionada a extensões religiosas. Do calendário, nós temos 4 datas que é ecumênica, 3 datas vinculadas à Igreja Católica, 3 datas direcionadas à lei, à extensão espírita ou candomblé, umbanda, né, as religiões africanas, assim, né? E temos 9, com essa será a 10ª lei, que envolve os evangelhos da nossa cidade de Jacareí. E a gente sabe que a palavra diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui nós temos aqui, e mesmo a gente ouve muito falar assim que o Estado é laico. Só que a sociedade não é laica, né? A gente vê que, por exemplo, o Estado é laico quando convém. Porque hoje nós voltamos aqui, falamos várias leis de entidades sociais. Hoje tem muitas entidades sociais que trabalham muito nas questões sociais, na pobreza, na vulnerabilidade social, vista a apresentação que você fez aí de 60 anos da Igreja Madureira, as ações sociais trazidas aqui, o comprometimento que a gente vê, conhecendo agora nessa gestão do pastor Daniel, da pastora Yara, de estar, inclusive, e outras extensões religiosas também, quantos convites nós recebemos para visitar as extensões religiosas, porque eles rezam, eles oram pelo poder legislativo, pelas autoridades da cidade. E aqui eu venho... Por que eu fiz tudo isso? Porque eu penso que não pode ser em vão esse calendário de manifestação da fé que nós trazemos aqui e aprovamos na cidade de Jacareí. Né? A gente vê aí, enquanto presidente de Câmara, eu fui em todos os que eu consegui ir, e a gente vê um compromisso muito grande. E oxalá a gente possa, com mais essa ação de manifestação de fé, através da Assembleia de Madureira, a gente realmente comungar a fé e vida. Está faltando a gente discutir muito, dentro das igrejas, a gente ora pelos pobres, a gente faz ação social pelos pobres, mas nós esquece de debater a política do município nas nossas religiões. E que esses movimentos, que essas datas dentro do calendário municipal de manifestação de fé também sirva, não só para louvar, agradecer a Deus pelo dom da vida, mas também tragam a cobrança de responsabilidade, tanto do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário,
para que também denunciem as injustiças e também sejam presentes na discussão da política pública, que a gente otimize dentro desses movimentos, dentro dessas datas de manifestação de fé, que a gente otimize também que os cristãos, as pessoas de fé, de boa vontade, participam dos conselhos, participam das audiências, participem dos momentos que nós discutimos o desenvolvimento da nossa cidade, nós discutimos a vida das pessoas que residem na cidade de Jacareí. Então, eu estou aproveitando essa lei aqui e aproveito também para agradecer todos os convites enquanto vereador, todos os respeitos, cada oração que eu tive, nominada por muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que torcem por uma boa atuação da gente aqui nessa casa. Então, aqui eu quero agradecer, aproveitar esse momento do projeto de lei, agradecer e também já saudar o pastor Daniel, porque eu fui quando Vossa Senhoria deu o título de cidadão jacarense lá, já participei de congressos junto com a pastora Yara, e a gente vê que a gente precisa também, não somente orar pelos desfavorecidos na sociedade, mas comprometer na participação da política pública, né? E aqui falando da responsabilidade nossa, é que nós possamos, nesses eventos no qual a gente participa, trazer a presença do Evangelho de Jesus Cristo vivo nessas comemorações, nessa manifestação de fé. Porque Jesus viveu sua vida pública pensando e lutando pelas pessoas, em especial os excluídos. O projeto continua em discussão. Esse não tem emenda não, né? Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte, favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré. Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista. Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo. Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponziano. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos. Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Juliane. Favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 53/2020, institui e dispõe no calendário oficial da cidade de Jacareí o Dia Municipal da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo do mês de dezembro, e dá outras providências. Autoria, vereador Abner de Madureira. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.